Pessoal, alguém aí pode abrir o áudio e ver se me falar se vocês estão vendo a minha tela? Que eu não consigo abrir o chat ao mesmo tempo. Vocês conseguem ver a minha tela? Apareceu, professor. Beleza, obrigado. Bom, pessoal, então olha só. A nossa matéria, na verdade, tá? Ela chama-se etologia, tá? Etologia, comportamento animal e psicologia, tá? Não necessariamente nessa ordem, mas essa vai ser o nosso contexto da nossa matéria, tá? São 60 horas, é uma matéria muito tranquila, que é uma matéria muito mais conceitual, tá? É muito mais para a gente entender aonde a gente está entrando quando a gente fala em medicina veterinária. E eu acho muito gostosa porque não tem aquele compromisso, não é doença, não é tratamento, mas é muito mais conceitual. É muito mais a gente entender o que a gente pode fazer para mudar, principalmente a questão de um termo, que é um termo que está super em alta, cada vez mais há essa exigência num termo chamado bem-estar animal. Tá? Bem-estar animal. Então, esse termo bem-estar é um termo que a gente vai escutar falar o tempo inteiro, tá bom? Então, a gente vai ver um pouco de legislação, vai ver um pouco de deontologia, né, que seria, vamos colocar assim, o código de ética do médico veterinário, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, tá? E quando a gente fala em médico veterinário, vocês ainda não são médicos veterinários, tenho certeza que muitos vão seguir a carreira depois, mas mesmo da área da medicina veterinária, tá? Isso vai ser muito importante, tá bom? Pessoal, um conceito muito importante essa questão do bem-estar, né? Porque esse bem-estar animal é um conceito que é levado dos animais de produção, ou seja, aquele bovino que está indo para o abate, entre aspas, que ele vai morrer, não é porque ele vai morrer para dar origem à proteína para que a gente consiga se alimentar que ele tem que sofrer. Pelo contrário, quanto menos ele sofrer, melhor, lógico, para ele, melhor para nós que nós estudamos para isso, né? E ainda existe a questão da qualidade da carne. Já ouviram falar nisso, né? Animal que sofre, a carne fica tenra, dura, tá? A liberação de endorfina na corrente sanguínea e a endorfina vai para a musculatura e deixa a carne dura, tá? Então já vê muito isso, a questão de código de ética, que vai falar muito em bem-estar animal, tá bom? Bom, antes de a gente entrar nessa questão do bem-estar animal, tá? É importante a gente conceituar algumas coisas, né? Falar um pouquinho da história da medicina veterinária, que na verdade ela não começou hoje, né? A medicina veterinária, há relatos, né, de 1890. Primeiro com a domesticação dos animais, né? A domesticação dos animais, domesticar os animais, né? Há um viés aí. Alguns pesquisadores falam que o ser humano começou a domesticar os animais. Outros dizem que, principalmente os cães, tá? Os cães começaram a se aproximar do ser humano para ter comida fácil e foi uma troca. Eu te dou comida e você me defende, tá? Então essa troca aconteceu e isso foi classificado como domesticação, tá? Embora domesticar animais não é somente cuidar dos animais a fim de que me dê segurança. Eu posso domesticar animais, né? Posso domesticar animais para que ele sirva de alimento, que ele produza alimento, né? Eu posso domesticar as aves, uma galinha, por exemplo, para que ela produza ovos e sirva de alimento. Posso domesticar uma vaca para que ela produza leite e por aí vai, né? O conceito domesticar não é somente cão e gato. Existe um conceito muito mais amplo, né? Por isso que ele vem de um conceito de 1890, tá? Bom, ele ainda descreve, né, nessa década de 1890, nesse tempo, né, de 1890, descreve então fatos relacionados com a arte de curar animais. Esses animais começaram a ficar domesticados e ao ficar domesticados, esses animais começavam a se machucar. E daí veio a arte de curar, a arte de procedimentos de diagnóstico,
de prognóstico e de tratamento, né? Aí vem o nosso primeiro conceito, tá? Um conceito que nós já falamos, mas eu vou repetir, tá bom? O conceito de diagnóstico, o conceito de prognóstico e o conceito de tratamento. Vocês lembram desses conceitos, pessoal? Diagnóstico, prognóstico e tratamento. Alguém lembra? Deixa eu ver se eu consigo abrir só a minha anotação aqui. Vamos anotar uma coisa importante então aí, pessoal. Vamos lá. Pessoal, estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Beleza. Tá. Bom, pessoal, então olha só. Mais uma vez, tá? Eu não consigo... Eu acabei vendo agora, mas se quiserem falar comigo, abram o áudio, tá? Porque eu não consigo acompanhar o chat. Vamos lá. Primeiro conceito importante, diagnóstico. Alguém tem ideia do que é diagnóstico? O que é diagnosticar uma doença? Quando foi feito lá, ó, foi feito o diagnóstico, ele está com Covid. O que é isso? O que é diagnóstico? É identificar o agente etiológico, senhor? Boa, Não. Claudinice. Isso mesmo, não, tá perfeito, tá? Identificar o agente etiológico, tá? Então, o diagnóstico, resumidamente, tá? Eu descubro a doença. A doença pode ser também o causador dela, né? Tá? Então, a função do diagnóstico é descobrir a doença. Professor, nós estamos falando de 1800. Como é que eles faziam um teste rápido? Como é que eles faziam um exame no microscópio para identificar um parasita? Não tinha isso. Era muito mais um diagnóstico feito pelo que ele apresenta, pelas doenças, pelos sintomas que ele apresenta. Pelos sintomas, falava, olha, isso é um exemplo, tá? Ah, isso é gripe. Gripe, vamos fazer isso. Vamos fazer um chá. Vamos fazer... Então, o diagnóstico era feito baseado nos sintomas. Mas os sintomas eram parecidos com uma doença, tratavam-se então essa doença, tá? Então, era uma coisa arcaica, mas era uma coisa que vinha desse momento, tá? Os primeiros relatos de diagnóstico. E tiveram também relatos de prognóstico. Prognóstico. Alguém me fala aí o que é prognóstico? O que seria prognóstico de uma doença? Seria a consequência da doença, professor? Consequência? Vou melhorar um pouquinho, tá? Uma expectativa ou mais ou menos o que pode acontecer. Pode ser curado, pode morrer ou pode ficar crônico. Isso aí, perfeito, tá? Melhorou. Então vamos lá. Prognóstico, vamos resumir em uma palavra só, tá? Seria a previsão de como a doença vai evoluir. Previsão, tá? Então, eu acho que foi o César que falou aí, né? Pode ser que o animal melhore, uma doença simples, prognóstico bom, o animal melhore. Mas nesse entreveio pode ser que ele tenha piorado e ter vindo a óbito. O prognóstico era é uma previsão, não quer dizer que isso realmente vai acontecer. Tem grande chance que aconteça. Tá claro isso, né? Então, a partir do momento que você faz um diagnóstico, automaticamente você tem um prognóstico, tá? Nem que seja, tá? Um termo muito que a gente usa muito na medicina veterinária. Um diagnóstico presuntivo. Diagnóstico presuntivo é um diagnóstico presuntivo é aquele diagnóstico que a gente tem presunção, que a gente deduz que tem, né? Era o que era feito antigamente, era presuntivo. Automaticamente o prognóstico não vai ser tão certeiro assim, né? Então, o prognóstico começa-se então os relatos de prognóstico, tá bom? E aí, consequentemente, depois que eu tenho um diagnóstico, depois que eu tenho um prognóstico, eu tenho também um tratamento.
né? E o tratamento, né? E aí fica fácil de entender, vem de medicamentos, né? Então eu tenho o diagnóstico, eu tenho o prognóstico, eu estou prevendo como que essa doença vai evoluir. E por último, eu tenho o tratamento. Tá joia? Então, isso vem de muitos e muitos anos atrás, de 1890, embora tenha relatos antigos disso ainda, tá? Mais para trás ainda. E aí com os papiros, né? Esses papiros de Qumran, eles são papiro é papel, né? Começaram-se então a escrever, olha, animal que está mancando, né? Mancar é um termo popular que a gente não usa, né? Mas popularmente a gente pode utilizar para falar com uma pessoa que não tem conhecimento, mas o nome correto seria claudicar. Então, um exemplo, um animal que está claudicando. Ah, claudicando nós fazemos joga água fria na pata desse animal, faz uma compressa de água fria que o animal para de claudicar. Tá claro isso? Tá? Então o papiro ele começou a escrever, começaram a escrever isso, porque os problemas apareciam, cada um fazia de uma forma, alguns tinham sucesso, outros não tinham, e aí então começou-se a escrever. Tá? Escrever, pessoal, acontece até os dias de hoje. Quando você faz um tratamento que você tem sucesso, você vai lá e escreve esse tratamento. Por que você escreve esse tratamento? Você escreve para quê? Para que outras pessoas façam. Porque deu certo. Porque foi bom. Tá? Daí a questão do coronavírus para deixar muito claro para a gente. Né? Embora tenha ainda muito estudo para ser feito. Mas olha só, nós já escutamos falar da ivermectina, nós já escutamos falar da ivermectina, nós escutamos falar da azitromicina, nós já escutamos falar da cloroquina, já escutamos falar de um monte de coisa, né? Agora, quer dizer o quê? Que alguém usou um medicamento para tratar uma doença e teve sucesso. Agora, tem que ver o seguinte, qual é, né, a casuística? O que é casuística? Uma coisa é você tomar o medicamento e você melhorar. A outra coisa é você fazer uma pesquisa em 1000 pessoas e 1000 pessoas melhorarem. Porque eu posso falar que eu vou tomar um copo de água e esse copo de água vai me tratar do Covid. Se eu acreditar, tem grande chance que isso aconteça. Porque o meu sistema imunológico, quem manda sou eu. Agora, se eu falo também, toma um copo de água que você vai morrer de coronavírus, porque você não vai ter jeito, que você, infelizmente, olha, isso não tem jeito, isso aí vai te levar a óbito mesmo. Se eu começar a trabalhar o seu emocional, o contrário, que a doença é muito séria, que você pegou a doença, que você vai morrer, essa questão de negativismo, ela também funciona de forma negativa. Tá? Então, é muito complexo falar em estudo, porque existem vários tipos de estudo para que a gente consiga realmente cravar, olha, isso funciona ou isso não funciona. Tá? Então, ainda estamos engatinhando, tá? A gente não pode cravar nenhuma informação nesse momento. Né? Cada hora sai um estudo novo falando que ivermectina funciona, outro ivermectina não funciona, cloroquina funciona, cloroquina não funciona, aí começa o discurso político, porque eu gosto do Trump, porque eu gosto do Bolsonaro, porque eu gosto do Lula, porque eu gosto... Então, não é hora de politizar isso, né? A gente está falando de saúde, a gente está falando de coisas sérias, a gente está falando de óbitos de pessoas, né? E detalhe, né? Nós estamos falando de óbitos de pessoas, nós estamos falando de uma zoonose. Vou falar mais na frente um pouquinho sobre isso. Então, a importância, né, da questão de tratar os animais. E principalmente o controle, né? Bom, mas vamos continuar. Vieram então, a partir de 1990, e tem relatos ainda, né, de 1700, eu estou falando isso de antes de Cristo, os registros de responsabilidades atribuídas de remuneração, né? Nós estamos falando de uma época de guerras medievais, guerras ali que os cavalos eram muito utilizados para as guerras, né? Cavalos e outros animais, mas principalmente cavalo, né? Então esses cavalos adoeciam, esses cavalos se acidentavam, se machucavam, tomavam flechadas, eram cortados, né? E eles precisavam ser tratados. Para isso tinham pessoas responsáveis para isso,
que era o chamado médico de animais, né? O médico dos animais. Então, essa história não é de hoje, né? Essa história, ela vem... Opa! Então, nós temos aí, na Europa, no século VI, cargos públicos, né? Já para isso. Nós temos tratados enciclopédicos, né? Enciclopédico para você pegar lá e procurar, né? Seriam os primeiros relatos de livros. E aí então, vários autores falando como se cria animais e as doenças que eles desenvolvem, né? A importância de escrever, né? E aí vem a questão na Espanha, a questão da língua portuguesa e a designação aqui no Brasil dos primeiros veterinários práticos da cavalaria militar, né? E aí então, enquanto o Brasil era o Brasil, ainda era Brasil colônia, né? Bom, tô falando isso, pessoal, isso é mais ilustrativo, tá? Ninguém precisa copiar, senão eu vou perguntar quando foi criada a primeira escola de medicina veterinária, tá? Mas é só para a gente entender como é que foi a história da medicina e da medicina veterinária, né? Então, a primeira escola de medicina veterinária ela foi desenvolvida na França, em Lyon, né, em 1761. Depois, os países vieram a copiar a França, Lyon, né, e na própria França foi abertas outras escolas, na Áustria, na Itália, Dinamarca, Alemanha, e por aí foi se difundindo essa escola de medicina veterinária, uma escola para ensinar a tratar dos animais, né? E aqui a gente está falando somente de medicina para cuidar de animais, uma medicina curativa, tá? A própria medicina humana não era uma medicina voltada para prevenção, e sim para tratamento. Bom, e aí então, toda profissão, tá? A medicina veterinária no Brasil ela tem um símbolo, né? E esse símbolo é um símbolo que é previsto em lei. Para você usar o símbolo da medicina veterinária por lei, tem que ser dessa forma, tem que ser com esse tom. Então, lógico que não tem nenhuma fiscalização sobre isso, mas eu não posso fazer o símbolo da medicina veterinária preto. Eu não posso fazer o símbolo da medicina veterinária branco, cinza, cor-de-rosa, tá? Por ser uma coisa padronizada, tá? Então, e não é por acaso. A simbologia da medicina veterinária, tá? Ela tem um bastão, assim como as outras áreas médicas, né? A própria medicina também tem esse bastão, que é um bastão que significa, na verdade, segredos da vida terrena, o poder da ressurreição, né? A assistência dada aos pacientes pelo médico e por aí vai, né? Muito voltada à questão do tratamento por vegetais, né? Plantas e por aí vai. A cor é uma cor verde bandeira 70%, né? E uma cor verde bandeira 40%. São dois tons de verde. A letra V automaticamente, né? Obviamente, ela é o V de veterinária, né? Também está num tom também está no tom verde bandeira, né? A serpente, isso é importante, né? Ela representa prudência, vitalidade, sabedoria, né? E principalmente preservação da saúde. A figura, então, ela é envolta por um formato hexagonal, também verde bandeira, tá? Então, a medicina veterinária, é importante a gente dizer que, a partir de 94, então, obrigatoriamente eu tenho que usar esse símbolo quando eu for falar de medicina veterinária, com essas cores, tá? E nunca posso modificar, modificar, na verdade, as cores, né, e os símbolos que estão ali dentro, tá? Isso foi uma resolução federal que justamente vem para uniformizar, né? E veda lá, parágrafo único, é vedada a utilização do logotipo da medicina veterinária pela iniciativa privada sem autorização prévia por escrito do CFMV. Então, teoricamente, para vocês fazerem uma camisa com o símbolo da medicina veterinária, deveria pedir uma autorização para o CFMV, não vocês, né? A empresa que está confeccionando. Confesso que isso não há
perna suficiente para o CFMV. Eu vou falar sobre essas siglas depois mais à frente, tá? CFMV, CRMV, para fiscalizar essas questões, né? Por ser uma coisa muito complexa. Mas está previsto, né, na lei que a gente deveria pedir uma autorização para usar esse símbolo, tá? É como se é uma marca, né? Como se for usar uma marca, você tem que pedir uma autorização para a empresa. Seria mais ou menos a mesma lógica, tá? Bom, e aí, pessoal, a gente vai começar a falar sobre o papel da medicina veterinária, né? Aonde a gente está inserido nessa história? O que a gente faz? O que é importante de contextualizar? Qual é a nossa função principal, né? A medicina veterinária é muito voltada, né? Quando fala em medicina veterinária, automaticamente você pensa, ou melhor, as pessoas pensam em cachorro, as pessoas pensam em gato, as pessoas pensam em boi, em cavalo, né? Mas esquece que tem um ser humano envolvido aí nesse elo, né? Que é uma área tão importante quanto, né, os demais animais envolvidos, vamos colocar assim, né? E muitas vezes você vai trabalhar com o que nós chamamos de profilaxia. Profilaxia, lembra desse termo? O que é profilaxia mesmo, pessoal? O que é profilaxia? É a prevenção. Isso aí, prevenção, tá? Quando falamos então em profilaxia, prevenção. Agora, quando a gente fala em grandes animais, então em bovino, em animais de produção, principalmente, muito se fala em profilaxia, em prevenção de doenças. Tá? Não compensa financeiramente tratar um bovino, depende da doença. Porque o tratamento é mais caro que o próprio bovino. Estou falando de um bovino de corte. O bovino de leite ainda é um pouco mais diferente. Né? Então, a gente tem que pensar que os animais precisam estar saudáveis. O nosso foco tem que ser sempre deixar esses animais cada vez mais saudáveis. Tá? E aí, então, a gente tem uma boa produção ou a gente tem uma boa qualidade de vida para esses animais. Bom, eu vou mostrar para vocês... Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, quando a gente fala em bem-estar animal, né, eu fiz questão de colocar para vocês... Todo mundo deve ter escutado falar, todo mundo viu, todo mundo acompanhou a história da Nádia de Brasília. Vocês viram isso? Acompanharam essa história? Alguém ouviu falar? Não? Ninguém viu? Sim, senhor. Viram, né? Bom, por que eu estou falando de uma Nádia, de uma serpente, né? Confesso, tem a foto dela aqui embaixo, né? Aqui, ó. Esse serzinho aí. Por que eu estou falando de uma Nádia com a questão de bem-estar animal? Qual seria a correlação que nós poderíamos fazer de uma Nádia com a questão de bem-estar animal? Alguém se preocupa com o bem-estar de uma cobra, de uma serpente? Quem quer falar alguma coisa sobre isso? Vamos lá. Vamos expor o pensamento de vocês. Ninguém quer falar nada? O que vocês pensam em cobra? Antes de mais nada, alguém gosta de cobra aqui? Gosta de ver cobra pegar... Professor. Oi, pode falar. Eu gosto de cobra, mas o que eu queria falar é que eu acho que quanto mais silvestre o animal é, menos importância com o bem-estar as pessoas têm com ele, sabe? Eu penso assim. Certo. Olha só. Vamos contextualizar o que você me falou, tá? Faz sentido. Agora, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, já que você tocou nesse assunto, vamos levar esse assunto um pouco mais, vamos melhorar um pouquinho o que você me falou agora, tá? Que eu acho que é importante a gente... Vocês vão ver depois, tem uma matéria só de animais silvestres aí com vocês, acho que é com o Danilo, se eu não me engano, mas eu vou começar a falar sobre isso, tá? Até porque o título que está aí
tráfico de animais silvestres. E a foto é de uma naja. Então, tem coisa errada aí, não tem? Alguém consegue me diferenciar animais silvestres de animais exóticos? Já ouviram falar nesse termo, né? Animal silvestre ou animal exótico. Já ouviram falar? Opa. Animal silvestre e animal exótico, tá? Bom, animal silvestre, pessoal, tá? Animal silvestre. De forma muito resumida, tá? Isso é um tanto quanto complexo, mas eu vou resumir aqui só para vocês entenderem. Animais silvestres. Então, quando a gente fala animais silvestres, alguém me dá um exemplo de animal silvestre aí? Dá um exemplo de animal silvestre. Quem fala aí? Ou quem me ajuda então aí com Capivara? animal... Capivara, boa. Então vamos lá. Animais silvestres e animais exóticos, tá? Bom, capivara. Capivara é um exemplo de animal silvestre, tá? Quando a gente fala animal silvestre, é um animal que é nosso, que é brasileiro, né? Que tem origem no Brasil, é criado no Brasil, se reproduz no Brasil, tá? Isso é um animal, é classificado como animal silvestre. E existem os animais exóticos, tá? Os animais exóticos, e aí sim a gente tem um exemplo aí de um animal exótico, que é a naja, tá? Agora é o seguinte, pessoal, não existe naja no Brasil, ou não era para existir naja no Brasil, né? Só existe naja no Brasil, ou melhor, só era para existir naja no Brasil em pessoas que possuem uma estrutura e que importam esses animais todo documentado, tá? Primeiro, que esse animal é um animal extremamente caro, não é barato, não é barato, tá? Então, agora, a pessoa para ter um animal desse, ele tem que ter toda uma estrutura. Por quê? Um animal silvestre, vamos pensar que isso aqui fosse uma cascavel. Cascavel é um animal silvestre, tá? A gente não pode ter uma cascavel em casa. Se tiver uma cascavel em casa, denunciar, é tão criminoso quanto ter uma naja, tá bom? Agora, qual é o problema? Qual seria o menos agravante? Cascavel, você tem o antiveneno, né, que a gente chama popularmente de soro, em qualquer pronto-socorro de qualquer cidade. Se não tem numa cidade, tem na cidade vizinha. Jararaca, Cascavel, Urutu, né? Então, é muito mais fácil o tratamento nos acidentes. Agora, quando a gente fala de animal exótico, esse não tem tratamento, tá? A gente tem, no caso, ele deu sorte que o Butantan tinha, por acaso, o soro, o antiveneno, e aí então ele conseguiu chegar a tempo em Brasília, mas os pais eram inclusive um estudante veterinário, hein? Ele era um estudante veterinário. Conseguiu aí, como tinha condições financeiras, importou também o soro antiveneno dos Estados Unidos, então ele conseguiu, né, tinha condições financeiras para isso e conseguiu reverter, ele saiu inclusive do coma e já está bem, né? Mas o que a gente entendeu é o seguinte, primeiro que o título está errado, né? O título está errado não, mas pode ter escrito melhor, tráfico de animais exóticos nesse caso, né? Então, como que essa naja chegou no Brasil? Provavelmente ela chegou no Brasil ou de avião ou de navio, né? E mais provável que tenha chego de avião, né? Chegou na mala de alguém, chegou numa bagagem de alguém. E aí ela passou por algum motivo, ou passou despercebido, ou então existe um esquema, uma quadrilha de tráfico de animais. Que eu trabalho lá no aeroporto. Alguém aqui já viu o programa que passa no Discovery e agora está passando inclusive na Record toda segunda-feira. Record ou SBT? Agora eu estou na dúvida. Área restrita? Alguém já viu? Aeroporto, área restrita? Não?
Ninguém assistiu esse seriado? É bem interessante, por quê? Já viu? Ele fala, na verdade, né, do cotidiano de um aeroporto. É legal como que aqui no Brasil, né? Ele fala do aeroporto, principalmente de Cumbica, né, que é o aeroporto internacional de Guarulhos. Fala do aeroporto do Rio de Janeiro. E ele fala do aeroporto também de Confins, também aeroporto internacional com maior movimento. Então ele mostra, principalmente, a vida aí dos policiais federais e dos policiais da Receita e dos agentes da Receita Federal que vão fiscalizar todas as bagagens que passam ali. A Polícia Federal está mais voltada para a questão do tráfico de drogas e de armas. A Receita Federal muito mais na questão da sonegação de impostos. E aí tem, né, em alguns momentos ele mostra a ação do Ministério da Defesa Agropecuária, né? O Ministério da Agricultura agindo também nessas áreas. E geralmente é um veterinário que faz essa ação. Por que o veterinário? Quando a Receita Federal ou quando a Polícia Federal pega lá, passa no scanner a sua mala, não sei se vocês sabem, todo mundo que viaja, as malas passam no scanner, passam no raio-x. E olha lá e fala assim, opa, tem alguma coisa ali que é de origem animal. Pode ser vivo ou pode ser morto. Manda para o Ministério da Agricultura para avaliação. Aí vai lá, abre a mala, se o proprietário da mala estiver lá, ele abre junto. Né? E ele vai mostrar... Eita. Calma aí, pessoal. Pera aí, pessoal, caiu aqui. Caiu a minha conexão. Estão me ouvindo? Alô? O que aconteceu aqui? Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Você apoia muito? Não apoiei muito, não apoiei. Que parando, não demora. É a mesma. Me dá alguma coisa pra apoiar aqui. É a mesma. Banco, cadê o banco? Não tem banco, não. Aquele banco de madeira também. Aqui, ó. Vamos pra terminar. Ficaria melhor. Toma, né? Deu, né? Pega água, cai aqui no chão, né?
Pessoal, estão me ouvindo agora? Alguém me ajuda? Ah, beleza. Caiu a minha conexão, caiu o meu computador, caiu tudo. Vamos lá. Beleza, vamos lá, pessoal. Bom, estava falando do... Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Bom, pessoal, então nós estávamos falando sobre a questão do tráfico de animais, né? Como é que faz para esses animais chegarem, né? E aí então ele passa pelos aeroportos, passam pelas fronteiras do Brasil e chega, né? E aí qual é a importância de saber que tem uma naja no Brasil, né? Primeiro é o seguinte, pessoal, quando o animal ele entra no Brasil de forma legal, ele entra microchipado, identificado, né? Então, e com um certificado que esse animal entrou. Esse animal só entrou porque ele está saudável, não entra um animal doente, até porque o animal de fora pode trazer doenças de fora para o Brasil, né? E aí então a gente tem então um controle sanitário, tá? E aí, pessoal, eu não sei se vocês acompanharam o desfecho da história, né? E aí então esse rapaz, ele não estava sozinho na história, né? Esse estudante de veterinária, ele não estava sozinho na história. Existia uma quadrilha envolvida, inclusive com pessoas do IBAMA, né? Que permitiam então a entrada desses animais para cá. Ele não tinha só essa naja aí que acabou picando ele, tinha outras cobras, inclusive cobras tão perigosas quanto a naja, né? E aí então, pessoal, o fato de ter pego esse Pedro Henrique aí, ele acabou desencadeando uma preocupação, né? Vamos colocar assim, uma investigação foi feita e pessoas começaram a ficar preocupadas. E aí então, eu, como fazia parte da quadrilha, vamos dar um exemplo, eu começo a saber que eu estou começando a ser investigado, que vão poder chegar até mim, e eu tenho uma cobra. O que eu faço com essa cobra para eu não ser pego? Eu vou então, tenho a brilhante ideia de soltar na natureza, né? E aí fizeram isso, soltaram uma piton, né? Na região, eu não lembro agora, foi no Rio do Nordeste, se alguém viu essa reportagem. E aí então, os bombeiros foram chamados para capturar uma cobra grande que estava próximo de uma casa num local, na região nordeste do país. Não sei se era Bahia, Ceará, não sei que estado seria, né? Mas então, olha como é que são as coisas. Uma pessoa tem a brilhante ideia de soltar. Solta na natureza, né? E aí, olha só, quando eu faço isso, pessoal, primeiro, eu estou soltando um animal exótico. Eu estou soltando um animal sem controle nenhum. Eu estou soltando um animal, além do risco de ter um acidente, eu estou soltando um animal que tem ele não tem predador, né? Eu não sei se já viram também um programa que passa no Discovery, chama-se Caçadores de Piton. Já viram esse programa? Passa no Discovery, Animal Planet. Passa, se tiver com curiosidade, depois põe no YouTube aí, que tem vários vídeos falando sobre isso, né? Esses caçadores de Piton, o que eles fazem? Foi exatamente isso que aconteceu nos Estados Unidos. Alguém teve a brilhante ideia de soltar Piton na natureza. E a Piton não é do continente americano, não é dos Estados Unidos. E ela se adaptou muito, muito bem na questão da Flórida, aqueles Everglades da Flórida, aquelas áreas alagadas, e elas começaram a se reproduzir de uma forma muito rápida, porque não tem predador e tem alimento. E aí, conclusão, hoje tem uma infestação de Piton naquela região, justamente por isso, por não ter tido um controle quando esses animais entraram e foram soltos, tá? Então, o desequilíbrio ecológico, pessoal, já existe um desequilíbrio na natureza por falta de controle, né? Por si só. Quando você solta um animal que não tem predador, o problema está desencadeado. Alguém consegue me dar um exemplo de desequilíbrio ecológico para um animal exótico que existe no Brasil, que existe em Guaratinguetá,
que existe em Lorena, que existe em Aparecida, em Potim. Alguém me dá um exemplo de um desequilíbrio ecológico causado por um animal exótico? Caramujo africano. Caramujo africano. Por que eles chegaram no Brasil? Você tem ideia? Caramujo africano, o próprio já diz, né? Não é do Brasil, ele é um caramujo brasileiro, né? Por que ele veio para cá? Qual foi a lógica desse caramujo chegar aqui? Vocês têm ideia? Já comentei com vocês, né? Através de comida, senhor, não era? Comida, exatamente. Ele veio com esse propósito de culinária, né? É uma culinária francesa, né? O escargot. O escargot não é feito desse caramujo, mas foi uma adaptação e o brasileiro não se adaptou ao escargot, né? Década de 80 para 90, por aí, houve uma febre de criação de caramujos e aí então eram estimulados os produtores, né? Hoje, a bola da vez dessa produção aí, não sei se vocês têm acompanhado, não é um animal, mas são os cogumelos, né? O shiitake, o shimeji, né? Foi a mesma coisa. Hoje existe um estímulo, existe um mercado para isso. Só que o shimeji e o shimeji, o shiitake, esses cogumelos de forma geral, né? Embora eles não sejam brasileiros, mas não há um risco de desequilíbrio ecológico tão grande quanto quando você solta um caramujo na natureza, né? Então existe o caramujo brasileiro, né? E existe o caramujo africano, né? Então esse caramujo ele entrou no Brasil de forma legal, não foi de forma ilegal, tá? Eles foram importados para a questão da culinária, só que não foi adaptado. E aí alguém teve a brilhante ideia, alguém não, né? Várias pessoas tiveram a brilhante ideia de depois, eu tenho uma criação de caramujos, não deu certo, o que eu faço? Deixa eles viverem na natureza. Isso é o pior erro que a gente pode cometer, é soltar um animal na natureza sem controle. Tá? O risco de desequilíbrio ecológico é muito grande quando falamos em animal exótico. Tá? Hoje em dia, existem alguns animais exóticos aí que estão em moda também. Né? Um deles é o furão, já viram? Furãozinho. Né? O furãozinho, o furão, de forma geral, ele é um animal exótico. Nós temos um furão nosso, silvestre, mas esse não é comercializado. O furão exótico, né, o mustela, ele é um animal que vem para o Brasil, ele veio para o Brasil, mas ele só pode entrar no Brasil castrado. Você não pode comprar um furão inteiro, então ele vem castrado. Tá? Então eles têm uma autorização diferente para você reproduzir esses animais, justamente para não ter risco de alguém pegar e soltar na natureza. E pessoal, acontece com muita frequência. Eu dou um exemplo, sempre o meu exemplo aí, que eu tive um cliente que comprou um furão para dar para a esposa, comprou, fez vacina comigo, fez a primeira consulta, fez todos os cuidados necessários. Lembro que a primeira coisa que eu falei para ele, olha, isso aqui você tem aqui não é um cachorro, ele é muito mais um gato do que um cachorro, então cuidado, né? Porque esse animal ele vai embora quando você menos espera, né? Eu ainda falei com ele, olha, é mistura de gato, cachorro e rato. Então, todos os cuidados você tem que se preocupar para que ele não morda vocês, né? Que acostume com vocês e que principalmente não vá embora. E ele foi embora pelo esgoto da casa dele. Ele entrou no vaso sanitário e foi embora. E eu ainda falei, cuidado, eu tinha estudado, eu nunca tinha cuidado de um furão, né? Então fiz uma breve pesquisa e falei muito relato de pessoas que perdem pelo esgoto. E dito e feito, ele entrou no esgoto e foi embora, né? E não entupiu o esgoto da casa dele e simplesmente o animal sumiu, né? Sumiu. Provavelmente esse animal deve ter morrido porque não consegue viver na natureza, né? Ainda mais que era um filhote, mas eu nunca mais consegui achar o animal, né? Então, tomar cuidado, se o animal fosse um animal inteiro, ele poderia se reproduzir na natureza, né? E aí seria um problema maior, tá? Pessoal, eu fiz só um parênteses aqui para a gente entender a questão do tráfico de animais, a entrada de animais exóticos no Brasil, né? E tem dois caminhos: o tráfico de animais e a questão da importação de forma correta, né? Então, aqui na nossa região, o local que eu conheço, que comercializa esses animais é somente em Taubaté, o mais próximo que eu conheço, tá? Tem uma loja, né?
que comercializa animais exóticos e animais silvestres de cativeiro, com microchip e anilhas de forma correta. Tá? Ali sim você pode comprar um papagaio, por exemplo, você pode comprar uma arara, né, mas de criadouros corretos, né, legais. Né? Então, o pessoal que tem papagaio em casa, pessoal, papagaio é extremamente caro. Um papagaio custa 7, 8, 9 mil reais um papagaio. Né? Você não vai conseguir comprar. Você olha para a cara da pessoa, a pessoa tem 2 papagaios em casa. Isso é tráfico. Tá? Comprou ou então ele capturou na natureza. Bom, eu botei uma outra reportagem aqui, que é um outro viés que a gente também tem que se preocupar. Né? Opa. Bom, que é a questão dos acumuladores. Pessoal, existem as pessoas que se preocupam, que se dedicam, que dedicam a sua vida inteira para a questão dos animais. E existem as pessoas que são acumuladoras. Então, existe uma preocupação entre fazer o bem, tirar o animal da rua e levar para sua casa para que ele seja bem cuidado. E existe a questão de você pegar os animais da rua e colocar todos num local só. Resumo da história: o animal estaria melhor na rua, solto, porque tem uma pessoa na rua lá que coloca comida e água para ele, do que com 80 animais no mesmo recinto, no mesmo local, que não caberiam nem 10. Tá? Então, alguns pseudo-protetores de animais, que não são protetores, eles são acumuladores, acabam gerando esse problema. Ao invés de você ajudar, e detalhe, eles não conseguem entender que isso é um problema. Na cabeça dessas pessoas, eles estão fazendo o bem. Não fazem de maldade, não fazem para maltratar os animais. Só que acaba gerando maus tratos. Né? Você ter mais de 80 animais em casa, pessoal, ter um cachorro dá trabalho. Agora imagina ter mais de 80. Né? Então, isso aqui é uma notícia que eu coloquei, não é uma notícia velha, tá? Uma notícia de 15 dias atrás, aí mais ou menos, né? 10 dias atrás, que ela fala exatamente isso, né? Que a polícia resgatou, então, 74 cães e 8 gatos que eram mantidos em situação de maus tratos no terreno em Itaquaquecetuba. A polícia, então, encontrou animais amarrados a correntes, alguns com casinhas e outros sem casinhas, né? Expostos, com sinais de subnutrição. Né? Então, os animais, como eram muitos animais, esses animais, aí está a imagem, né? Ó, esses animais gastam, tem um custo, né? E aí então, esses animais eles foram capturados. Né? Provavelmente, pessoal, isso começa com um animal, aí você pega mais um, esse animal não é castrado, de 2 animais de um casal vão vir 10, de 10, daqui a pouco, 6 meses, eles vão se reproduzir, esses 10 viram 40, viram 60, de 60 para 80 é um pulo. Tá? Então, por isso a importância de castrar esses animais. Só que muitas vezes a pessoa não tem condições de castrar. E aí vai se reproduzindo cada vez mais. Reproduzindo cada vez mais. Tá? Então, é muito importante a gente entender essa questão de maus tratos, né? E tem um viés entre bem-estar animal, de proteção animal, e aí fala inclusive, olha, uma ONG. O que seria uma ONG, pessoal? Qual é o conceito de ONG? O que é ONG? O que essa sigla quer dizer? Vamos lá, pessoal. Ninguém sabe o que é ONG? Organização não governamental? Não governamental. Isso aí. O que quer dizer não governamental? O que uma ONG tem de diferente do que, por exemplo, uma clínica veterinária que a prefeitura mantém, por exemplo? Um hospital veterinário da prefeitura. Qual que é a diferença? Não é afiliado ao governo, senhor. Isso aí, boa. Tá? A ONG geralmente são pessoas que se organizam e financiam essas ações. Tá? ONG
teoricamente, né, e teoricamente porque algumas ONGs recebem dinheiro público, mas a ONG, ela caracteriza principalmente por não receber dinheiro, não usar dinheiro do governo, não usar imposto. A ONG geralmente é trabalho voluntário, tá? E no Brasil não é tão difundido isso, mas nos Estados Unidos, principalmente na Europa. ONG, a questão de trabalho voluntário, pessoal, faz parte do seu currículo. Inclusive, faz parte do currículo de vocês também, tá? Vocês executarem trabalhos voluntários, seja qual for, né? Estou falando aqui com animais porque vocês estão na área da veterinária, mas trabalhar com distribuição de alimento, em hospital, em asilo, seja onde for, né? Em abrigos, em albergues e por aí vai. ONG é fazer trabalho voluntário. Esse é o foco da ONG, né? É voluntariado. Isso, inclusive, enriquece currículo, hein, pessoal? Você colocar no seu currículo lá, trabalho voluntário, como tinha uma aluna aí no semestre passado, né? Ela executou, ela botou no currículo dela, ela mandou, ela se perguntou se poderia colocar, eu falei, coloca assim que é importante. Isso foi um trabalho voluntário que você fez, né? Além de um estágio. Ela fez um trabalho voluntário num santuário de primatas. Não sei se é da turma de vocês, né? Então, é uma coisa importante, né? Você fez um trabalho voluntário, colocar lá, né? Uma experiência, ela conseguiu unir ainda, né? Profissional e pessoal, né? Mas o trabalho voluntário conta ponto num trabalho, no seu currículo, na avaliação de um currículo, tá? Então, pessoal, eu quis colocar essa reportagem só para a gente entender, né, que a questão do bem-estar animal não é só pegar o animal e tirar o animal da rua. Às vezes o animal na rua está melhor estruturado do que esse animal dentro de uma casa com 80 animais, né? Num ambiente confinado, dá para ver aí, ó, cheio de fezes e por aí vai, né? Felizmente, esses animais foram capturados, tá? Capturados aí provavelmente pela ação da prefeitura, pela ação da polícia, juntamente com a prefeitura, e aí então esses animais foram destinados aí para adoção, tá? Pessoal, eu quis colocar isso aqui, na verdade, e colocar também mais essa reportagem aí pra gente também, e é uma da nossa região, né? Um pouquinho mais velha, mas da nossa região. Cães tinham orelhas cortadas em procedimento conhecido como conchectomia. Já viram esse termo? Conchectomia, tá? Mas que é proibido por lei. Homem mantinham 10 animais em um local no bairro Vila das Graças, né? Então, eram animais que eram, inclusive, cortados de forma errada, né? A orelha não se corta dessa forma. Então, provavelmente é um leigo que fazia isso, né? Então, ele foi multado em R$18.000 por maus tratos a animais, né? Então, ele chegou através de uma denúncia, e eu vou entrar nesse mérito, né? Aqui no caso a polícia militar que foi chamada, né? Então ele executava então as conchectomias, essa prática é proibida por lei, não pode, né, fazer, e ele fazia assim mesmo, né? Então, pessoal, eu coloquei isso aqui para a gente entender, é nosso dever, e muitos alunos me perguntam, eu fiz questão de colocar um link aí para a gente conseguir denunciar, onde denunciar a questão de maus tratos. Eu tenho um vizinho que tem um cachorro em casa, um cachorro somente, mas eu escuto ele batendo no animal todo dia à noite porque o cachorro late demais. Eu escuto isso, então isso me incomoda. Onde eu denuncio? Como que eu faço? Tá? Então, eu vou até repetir isso depois quando os alunos novos entrarem, mas eu vou já fazer a introdução para vocês. Existe um local, isso antigamente era na delegacia de polícia, né? Hoje, conforme isso tem aumentado cada vez mais, a preocupação das pessoas com a questão do bem-estar animal, a questão dos maus tratos, hoje em dia já foi desenvolvido um local específico para fazer denúncias voltadas a animais, tá? E aí, pessoal, olha só, é nesse local aqui, olha. Então, Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, né? Maus tratos é crime, está até escrito aqui, ó. Então, o governo do estado de São Paulo, e somente aqui em São Paulo, tá? Criou uma delegacia especializada nisso, tá? Então essa delegacia ela vai receber essas denúncias e essas denúncias vão ser direcionadas
para as delegacias mais próximas, né? No caso aqui vai vir a denúncia para Guaratinguetá, para Lorena, Aparecida e por aí vai, né? Então, essas denúncias elas chegam através desse setor, desse canal, tá joia? Então, ele coloca inclusive aqui, ó, falsa comunicação é crime. Então, eu não posso falar uma coisa que eu não sei. Então, para denunciar, eu tenho que ter certeza do que está acontecendo, né? Você não é obrigado, ou melhor, você tem que se identificar, mas são preservados, né? Você pode optar pela privacidade na hora da denúncia, né? E exigir o sigilo, tá certo? Então, você tem como fazer, tá? Essa denúncia por aqui. Agora, é o seguinte, se eu colocar nesse site, pessoal, uma denúncia que está acontecendo agora, tô vendo meu vizinho, ouvindo meu vizinho bater no meu cachorro, no cachorro dele, né? Ou ele passou e chutou um cachorro na rua. Eu venho aqui, ó, denunciar. Então aparece inclusive uma mensagem, ó. A delegacia permite o registro de denúncias contra animais. Deve ser feito. Então, se isso está acontecendo, eu tenho que denunciar, né, num outro local. Então, ele está acontecendo agora. Então, se eu colocar agora, ele fala para ligar para a polícia e não para fazer aqui. Então, esse local é feito para fazer, né, a denúncia que acontece e não que ele está acontecendo nesse momento. Se eu quero uma ação imediata, não é esse canal. Esse canal é um canal investigativo, tá? E aqui então, pessoal, eu vou colocar todos os dados que eu achar necessário, tá bom? Eles vão ser colocados dessa forma aqui. Então, endereço, informações da ocorrência, hora aproximada, o tipo de crime, o relato, quais são os animais encontrados. Olha só, eu consigo inclusive colocar os animais, ó, cão, gato, bovino ou outros animais. O porte desse animal, consigo colocar a quantidade de animais, né? Se existe veículos envolvidos, se foi feito pela ocorrência, se não foi, ou se eu não sei. Se esse denunciado, pessoa que eu estou denunciando, ele tem como fugir quando a polícia chegar, pelo telhado, por um túnel, pela lateral do imóvel, pelos fundos. Eu consigo colocar anexo, vídeo, foto, GIF, por aí vai, né? Eu consigo colocar, ou páginas na internet. Se eu tenho um local, uma pessoa que vende, por exemplo, lá, galo de briga, eu posso colocar a página aqui e a polícia vai investigar o que está acontecendo, tá? Pessoal, isso aqui isso é um dever que a gente tem que fazer, tá? Denunciar maus tratos é uma obrigação, tá? É um dever cívico, principalmente nós que somos da área da saúde veterinária, da saúde animal. Presenciar maus tratos e não denunciar, isso é omissão. Eu estou vendo e estou sendo conivente com a história. Não adianta eu chegar lá e contar para o meu amigo, o meu vizinho bate no cachorro sem parar. Mas eu não tenho a hombridade de chegar lá e denunciar. Tá? Então eu tenho que denunciar. É minha obrigação. Tá? Eu tenho que fazer esse tipo de situação. Tá bom? Bom, e aí então, né, eu consigo depois, inclusive, pessoal, da minha denúncia feita, vai sair um número para mim e eu consigo vir aqui e acompanhar denúncia. Tá bom? Acompanhar denúncia. Então eu consigo fazer isso e acompanhar. Olha, a polícia já foi lá, a polícia não foi, tá aguardando prazo e por aí vai. Tá? Eu consigo acompanhar. Então é importante a gente ter esse conceito aí de um local correto para denunciar as questões de maus tratos. Tá bom? E aí então mais uma reportagem, né, de agora, recente, né, que é um outro problema que nós encontramos, de agora não, né? Isso aí foi dia 28 de agosto, né? Uma situação que acontece, a gente falou de animais exóticos, falou de animais silvestres, mas tem os animais de companhia, cães, né? Então nesse caso aqui, olha só, 30 cães morrem após serem encontrados no porta-mala de um carro. Então cerca de 30 cães shih tzus morreram após serem resgatados do porta-mala de um carro na Bahia. Então a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, ela conseguiu encontrar esses animais, né? Eram 66 filhotes que foram resgatados, 54 foram entregues, né?
e 30 vieram a óbito. Então estavam em caixas plásticas, de papelão, apresentando fraqueza e desidratação, né? Então, simplesmente, eles encaram como um produto, né? Um produto. Então eu pego esse animal que eu vendendo, então eu estou vendendo um produto. Não esquece que aquilo ali é uma vida que está ali, né? Que é um filhote que está ali, de uma raça sensível ainda, que é o Shih Tzu, né? Que é braquicefálico, focinho achatado, que não respira direito, já tem dificuldade de respirar por si só. Então, olha a importância, né, de a gente conseguir... e como é que eu posso agir? Como é que eu posso inibir que isso aconteça? Eu não trabalho na Polícia Rodoviária Federal, mas tem uma forma de eu trabalhar para que isso não aconteça, ou para que não estimular que isso aconteça. A primeira coisa é comprar animais. Se o meu desejo é comprar animal, eu quero comprar um Shih Tzu, sempre foi meu sonho ter um Shih Tzu. Eu vou então num criador e compro um Shih Tzu. Um canil e compro um Shih Tzu. Tá? Eu posso pegar esse Shih Tzu daqui de Guaratinguetá e mandar lá para a Bahia. Mas eu não vou mandar no porta-mala de um carro. Vou botar esse animal num avião, de forma correta, tem forma correta para transportar esses animais, e eles vão ser entregues na Bahia, sem problema nenhum. Tá? Então, o que eu não posso fazer é ir lá na feira e comprar um animal, achar, primeiro, que o animal vai ser um animal de qualidade, segundo, que o animal vai estar saudável. Feira de animal, pessoal, hoje é cada vez mais difícil de acontecer, mas ainda tem. Aquelas feirinhas que vendem um monte de cachorro, doam um peixinho para você levar para casa, né? Isso é o pior local para você comprar animal. É comprar animal com problema. Você vai gastar R$ 500 para comprar um Shih Tzu e vai gastar 1.000 no veterinário, e muitas vezes esse animal ainda vira óbito. Porque esses animais geralmente vêm doentes. Você deve ter ido em feira de animais, mas chega lá, o animal está no cercadinho, você fala assim, eu queria comprar esse Shih Tzu. Aí o cara vai lá, pega o Shih Tzu e dá na sua mão para você olhar. Escolhe um, aí você escolhe, aí você pega o Shih Tzu, não, esse eu não quero, eu quero o outro. Quer dizer, você põe a mão em vários animais, e depois você vai num outro local, põe a mão em outro animal. A sua mão está suja, então você traz doença e leva a doença de um animal para o outro. Geralmente são filhotes, esses animais não estão vacinados, e aí você acaba desenvolvendo, adquirindo animal doente, né? Pessoal, a partir do momento que você compra um cachorro, você teve a opção de comprar um cachorro, quis comprar, você não vai, depois de 1 mês, 2 meses, falar assim, não quero mais esse cachorro, eu vou trocar porque esse cachorro está doente. Não, seu filho, sua mãe, sua esposa, sua irmã, seu pai, todo mundo pelo carinho pelo animal. Você vai trocar? Para o criador, para a pessoa que está vendendo, pode ser uma mercadoria, para você não. Você já pegou carinho por aquele animal, né? Então, sai do contexto de mercadoria para ter um valor sentimental, né? Então, é muito complicado você comprar animal, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas recomenda que você adote um animal, né? Tem pessoas que doam animais, inclusive animais de raça, inclusive alguns criadouros, alguns canis acabam doando, né, matrizes ou machos reprodutores, né? Então, semana passada mesmo, tem uma pessoa que entrou em contato comigo que queria doar um persa, macho. Lindo o animal, né? Ela deixou bem claro, falou assim, olha, esse animal era meu, era reprodutor, mas hoje eu preciso desfazer desse animal, né? Então, existe a possibilidade de você pegar um animal de raça, se você quer um animal de raça, mas um animal que vem com outro foco, que não um foco de mercadoria, tá? Então, vira e mexe tem animais que estão para doação. Lembrar sempre, pessoal, se você pega um animal, se você pega um persa, por exemplo, não vai comprar uma ração de R$ 5 o quilo, que ele vai ficar bem. Mas eu sempre criei animal com uma ração, sei lá, uma ração de combate aí, né? Mas o persa não é assim. Mesma coisa um Shih Tzu, mesma coisa um Shar-Pei. Então, animais de raça exigem um custo, né? E esse custo, né, é custo financeiro, é caro, tá? Então, sempre falo que animal de raça é o melhor amigo do veterinário. Animal de raça, ele vai adoecer. Para que ele não adoeça, eu tenho que investir em 2 coisas primordiais. Ração, nutrição do animal e segundo,
eu preciso investir na saúde desse animal, em vacinas. Esses animais precisam estar vacinados, certo? Valquíria, agora que eu vi a sua pergunta, né? Você falou se isso funciona. Você fala ONG, é isso, Valquíria? Olha só, ONG, tá? É uma organização não governamental. Existem várias ONGs, tá? Então, por exemplo, lá, Greenpeace, a WWF, então, desde ONGs internacionais, né? Ah, desculpa, o site para denúncia, Valquíria, funciona e muito. Funciona e muito. Existe uma delegacia especializada, ela só trabalha com isso. Desculpa, achei que fosse ONG que estava falando. Só trabalha com isso, tá? Então, você pode denunciar que ela funciona assim, tá? Agora, tá, Valquíria, deixou claro ali, nesse site, Valquíria, não é um local para você fazer a denúncia e achar que a polícia vai amanhã. Não, tá? Polícia Civil, delegacia, trabalha muitas vezes na surdina. Então ela vai investigar, ela vai ali, você nem vai ver, mas ela já passou na sua rua e já viu o que está acontecendo. Às vezes ela está indo lá disfarçado de carteiro, disfarçado do cara que mede a água, a luz. Então você nem sabe, mas ele passou ali no seu vizinho, fez a vistoria e você nem sabe, tá? Então, diferente de outros setores, tá? Você fala por telefone, mas em qual canal, César? Porque assim, uma coisa é denunciar 190 na Polícia Ambiental, né? A outra coisa é denunciar no canal das prefeituras, que a prefeitura também tem esse poder de fiscalização. As secretarias de meio ambiente trabalham com isso, né? E a outra coisa é você fazer na delegacia de polícia. O caminho mais correto é a delegacia de polícia. No caso, professor, Sim. esse site seria a longo prazo, porque você vai fazer a denúncia até eles investigarem. O cachorro já morreu. Sim. Até lá. Não necessariamente. E né? normalmente o cachorro, quando você vai fazer uma denúncia, ele já é espancado todo dia. Então corre o risco com a demora, por isso que eu falei que parece que não tem muita eficácia. Então até resolverem ir investigarem, pode ser que o cachorro já está inteiro quebrado. No caso, assim, vamos supor, de uma emergência, seria o quê? É a polícia ambiental? Porque o melhor meio da denúncia, porque sempre tem um caso de emergência nesse sentido. E o site não seria a melhor opção, porque ele já seria mais a longo prazo, né? Inclusive, ele até deixa claro para você, tá, Valquíria? Quando você vai fazer a denúncia, ele fala assim, ó, a situação, vou até colocar de novo aqui, ó, denunciar, né? Se você colocar aqui, ó, o crime está acontecendo nesse momento, se eu colocar assim, sim, está acontecendo, tá, Valquíria? Ó, o meu vizinho está espancando o cachorro agora, como você falou, tá? Se não vier aqui, ele vai matar o cachorro. Eu vou clicar aqui, ele fala, ó, use o serviço de emergência 190. Não é esse canal para fazer essa denúncia, tá bom? Então, esse canal aqui é para denunciar uma situação que acontece, mas não está acontecendo agora. Por isso que eu vou botar aqui não, e ele vai deixar que eu faça a denúncia, tá? Por que isso? Exatamente como você falou. O canal que a gente está falando, que é da Polícia Civil, que é a Polícia Civil, tá? Polícia Civil não é uma coisa imediata, e sim é uma coisa a longo prazo, tá? Eles vão investigar. Então, por exemplo, há um caso clássico para você denunciar por aqui, rinha de galo. Você já ouviu falar, tá, Valquíria? Alguns locais, tá? Aqui em Guará, eu desconheço, nunca ouvi falar aqui em Guará se tem rinha de galo, tá? Mas, por exemplo, se eu tenho do lado da minha casa tem uma rinha de galo, por exemplo, tá? Isso a rinha de galo não acontece uma vez só. Ou rinha de cachorro, pode ser que tenha rinha de cachorro, né? Então, rinha, quando fala, é briga, tá? Põe animais para brigar. Então, eu vou fazer essa denúncia e automaticamente vai ser investigado. Então, são denúncias para serem feitas a longo prazo. Realmente, ele não é local para fazer denúncia agora, para resolver agora, tá?
e sim a longo prazo. Ô César, o que você falou lá no estágio, né? O César está falando o seguinte, ele faz estágio lá no CCZ, né? O CCZ é um local que tem uma dupla ocupação, vamos colocar assim, tá? Lá, na verdade, o prédio é da Secretaria da Saúde. As secretarias de saúde não atuam na questão de maus tratos de animais. Então, por exemplo, se eu tenho meu vizinho que bate no cachorro, ou o cachorro fica amarrado no sol o dia inteiro, não é a Secretaria de Saúde que vai agir em cima disso, tá? Então, aí quem vai agir, quem pode agir, e aí depende da estrutura de cada prefeitura, são as secretarias de meio ambiente. Isso é um crime ambiental, por isso quem age é a Secretaria de Meio Ambiente. Tá? Mas eu também posso fazer denúncia na Polícia Ambiental. Polícia Ambiental e Polícia Militar. Então são dois poderes diferentes, três poderes diferentes, né? A Polícia Civil é um crime que acontece e que não tem urgência. Tá? Não é uma emergência. Pode ser investigado. A Polícia Militar, que no caso é 190, ou Polícia Ambiental é a mesma coisa, né? Eles vão agir agora, imediato. Se você ligar, lógico, de acordo com a demanda, eles vão aí na sua casa, na casa do seu vizinho, vão fazer a vistoria e vão ver o que está acontecendo. Tá? E existem as prefeituras que também fazem essa investigação. Tá? Então, são três caminhos para serem seguidos. Eu sempre falo o seguinte, se você quer que realmente resolva, quanto mais local você denunciar, melhor. Né? Denuncia na Polícia Militar, denuncia na Polícia Civil, denuncia na Prefeitura. O que você não pode fazer é denunciar uma coisa que não acontece, ou que você acha que acontece. Tá? Acontece quando... Eu já fui atender algumas vezes, em apoio inclusive com a Polícia Ambiental, tá, Valquírio, como você está falando aí. O vizinho fala, olha, fulano de tal aqui o cachorro não para de latir um minuto. Esse cachorro deve ter sem água e sem comida. Né? E se chega lá para ver a denúncia, o animal tem água, tem comida, tem espaço, só que o comportamento do animal latir sem parar. E aí o incômodo acaba gerando denúncia. Mas denúncia não é maus tratos, a denúncia é um incômodo. Então, existe também esse outro problema. Aí você começa a sobrecarregar os serviços e acaba não tendo efetividade no atendimento. Então, denunciar quando realmente tem certeza que isso está acontecendo. Né? Tenta investigar, converse com os outros vizinhos, o que está acontecendo. Né? Olha, você escuta isso também, né? E por aí vai. Tá? Para que não tenha uma sobrecarga e que tenha efetividade no atendimento. Tudo bem? Beleza? Alguma dúvida, pessoal, até aí? Não? Então tá. Vamos fazer um intervalozinho aí, tá? 9 horas a gente volta, pessoal. Beleza? Tempo de tomar uma água, ir no banheiro. A gente já volta. Tudo bem?